Agora, na Web Rádio Sintonia no Bem, Geração Z. 2 horas de muitas músicas, informações, curiosidades e um papo reto de jovem para jovem. Recomendamos ouvir no volume máximo. E para animar seu fim de tarde, Júlia Leite. Boa tarde, Geração Z. Estamos começando mais um programa e hoje aqui estamos com convidados muito especiais. Vocês podem se apresentar, por favor? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel. Nós somos o Daim Podcast, né, Duarte? Sim. Eu sou o Gabriel Duarte. Coincidentemente, eu também sou professor da Júlia. É difícil, né, falar quem é você, essa pergunta e dar um programa inteiro, mas meu nome é Gabriel Duarte, é isso aí, estou muito feliz de estar sendo recebido aqui, apresentando o Daim Podcast. Meu nome é Heitor, um dos integrantes do Daim Podcast, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Estamos aqui também com a Valquíria, né? Eu tô aqui todo sábado. E aí, Marco Túlio, beleza? Tranquilo. Hoje ele virou a voz do além, né? O Claudinho tá ali escondido. Mas quando quiser falar, tá, Cláudio? E, Claudinho, é a primeira vez que você aparece aqui no nosso programa, não é? Olha só. Um programa especial, tá vendo? Inédito. Vocês podem falar pra gente também como a gente pode acessar o podcast de vocês? A gente está disponível no Spotify. E a gente tá querendo expandir pro YouTube também, mas no momento é só no Spotify. É bem simples. Daim Podcast. Simplesmente no Instagram e em todas as redes. E tem alguma página, alguma rede social mais acessível, o pessoal pesquisar, conhecer vocês melhor? Daim Podcast no Instagram, né? E lá e também já tem um link do nosso... Sempre a gente deixa do último episódio que saiu. No caso agora foi o 7. E por enquanto, essa primeira temporada vai ter 12 episódios convidados, mais 3 extras, que vai ser no Spotify. Na próxima temporada a gente já quer fazer no YouTube já. Extras que são um bate-papo entre a gente, que não tem convidado, que a gente aborda o que a gente conversou durante os episódios. A cada 4 episódios convidados, a cada mês a gente faz uma retrospectiva, de certa forma, assim. Exato. E Bem antes legal. de dar início ao nosso bate-papo, eu queria lembrar vocês que nós estamos aceitando sugestões de programa. Estamos assistindo o programa, Júlia. Que isso, gente. Aceitando também perguntas e sugestões de músicas pelo número aqui da Sintonia no Bem, que é 99603-1234. E o DDD é 64, né? Que tem gente de fora assistindo a gente. Também, fazendo um merchanzinho aqui, nós estamos com o Instagram do Geração Z, né? Que agora tá bombado, porque a Valquíria tá cuidando dele aí, né, Valquíria? Qual que é o @? Gera.ação.z. E a gente também recebeu algumas perguntinhas de lá, né, Valquíria? Só que assim, não tem muito a ver com o tema, então eu deixo pro final ou pro próximo programa, que eu tô em mente com uma convidada, que ela vai saber responder as perguntas que foram feitas. Legal. A gente pode dar início, então? Pode sim, gente. O tema hoje é intolerância religiosa. A gente convidou o pessoal do Daim Podcast. Porque, assim, a gente sabe que o espiritismo é uma religião considerada nova, né? Em comparação às outras. Sofreu muita perseguição e ainda tem muito preconceito aí interno. E o Santo Daime também é uma religião que eu vejo muitas pessoas sendo intolerantes por falta de conhecimento também. A doutrina.
Aí a gente preparou algumas perguntinhas. A pergunta número 1 que a gente preparou é: sabemos que a intolerância religiosa é um conjunto de ideologias, atitudes, ofensas a crenças e a práticas religiosas, ou mesmo aqueles que não seguem alguma religião. Ideologias reconhecidamente danosas pelo Estado, que geraram uma tipificação penal, transformando a intolerância religiosa em crime. Quando se tratando da religiosidade, qual a visão de vocês? Qual a visão fora a visão penal, que a gente tem um consenso que é péssimo, na visão religiosa dentro do Santo Daime, ou qualquer outra doutrina, ou a religiosidade que vocês acreditam ou têm conhecimento, que vocês pensam sobre o intolerante religioso? Qual é a visão que vocês têm sobre isso, a intolerância religiosa em si? Essa questão penal, acredito até que a gente vai abordar mais profundamente depois, mas assim, é uma questão muito simples, né? É uma questão, assim, às vezes a lei, né, tipifica essa questão da lei da intolerância religiosa, que ela é de 2007. Ela é aquele negócio de você alguém não permitir que alguém entre em algum estabelecimento por conta da religião, impedir a pessoa da própria liberdade dela. Só que isso vai muito além. Quando você perguntou pelo lado religioso, né, vai uma coisa bem mais ampla, porque não é só impedir e ter esse certo preconceito. Tipificamente, a lei não proíbe, né? Porque cada um tem sua liberdade de expressão. Então a lei não proíbe você, tal religião é assim, fulano de tal, eles fazem errado, ou então eles agem de certa maneira, de forma. Você vê que é uma ofensa preconceituosa, mas essa lei ela não guarda isso por conta justamente que cada um tem o direito de pensar o que quiser, né? Dentro da sociedade democrática. Só que tratando para a religião, isso é um pouco incoerente, né? Porque acaba que, se for pegar a essência de cada religião, é o amor, o tato com o próximo, né? Tanto o Santo Daime quanto o Espiritismo são doutrinas cristãs, né? Que vêm da mensagem de Cristo, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não distinguia se era um judeu, se era um romano, se era alguém que não tinha fé nenhuma. Ele tratava todos da mesma maneira, né? Então, por mais que não seja um crime, às vezes, certo tipo de ofensa, certo tipo de conversa, tom de conversa em relação ao outro, acho que seria, principalmente nós cristãos, que é a nossa realidade, observar, né? Como que a gente pode acreditar em Cristo, né? Crer em Cristo, seguir, querer cultivar aquela mensagem, mas acreditando que o outro está errado. Fazendo totalmente o contrário do que qualquer religião fala, né? Então, é um pouco de hipocrisia. Eu li um livro que contava uma história interessante sobre um comunista que tinha um papagaio. E o papagaio do comunista foi roubado. E aí ele foi até a polícia e pediu para que pegassem o papagaio dele de volta. E aí o delegado ficou intrigado com aquele interesse repentino dele, é só um pássaro, mas qual seria o problema? Aí o delegado perguntou, seu papagaio fala? Aí o comunista disse, fala, mas ele tem as opiniões políticas próprias dele. A gente sabe que papagaio não tem opinião, ele só repete o que ele escuta. Tem gente que só repete o que escuta, tem gente que é papagaio. Não adianta você falar de Cristo, você pregar a palavra de Cristo, você dizer que está em Cristo, se você não pratica o que você diz. O quão incoerente é a atitude de alguém que diz que segue Cristo e tem atitudes de raiva porque uma pessoa tem um pensamento diferente. O caminho de você buscar a sua verdade é o seu caminho. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de entender isso. E no final das contas interessa muito mais o que a gente faz do que a gente fala. Tanto faz o que a gente fala. Você pode ser só um papagaio. Tem alguma coisa pra falar, Júlia, Achei Túlio, interessante essa comparação que você fez. Né? Muito cult. Esse livro tem muitos mistérios assim, abordados em programas, né, Eduardo? Uba! A gente trouxe aqui uma reflexão da Gênese e de uma revista espírita, porque dentro da doutrina espírita a gente vê intolerância religiosa dentro da maioria das doutrinas. Querendo ou não, existe essa fomentação de minha doutrina é a certa, a sua é errada, então eu me sinto superior. E quando a gente vai estudar as doutrinas a fundo, que nem vocês falaram, todas elas basicamente pregam a liberdade, o amor, etc. E, no fim das contas,
as pessoas, elas tomam só o que elas querem ouvir. No programa passado, inclusive, a gente estava falando. Selecionar em que momentos a gente escolhe seguir a nossa doutrina ou não. Os eventos que a gente quer seguir, os eventos que a gente não quer seguir. Aí eu trouxe uma passagem da Gênese e da Revista Espírita, escrito pelo próprio Allan Kardec, que é: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime, em lógica, ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade entre os direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade, né? Que a gente estuda que a gente está num país laicista, de liberdade de escolha, inclusive da religiosidade, né? Você quer fazer a segunda pergunta, Ju? Ou vocês querem comentar mais alguma coisa? O Gomes, ele veio e falou uma coisa para mim interessante antes da gente começar o programa. Ele falou assim: a gente pode falar da intolerância de um ponto de vista das religiões, da gente demonstrar esses pontos, talvez seja muito melhor se a gente olhasse para a gente, para o que a gente faz, a nossa prática, né? Então eu acho que os meninos aqui, eles têm boas experiências entre eles conhecerem outras religiões, esses contatos. Vou falar do meu primeiro contato com o espiritismo, por exemplo, já que a gente está aqui falando numa rádio espírita. Quando eu era adolescente, quando eu estava fazendo ensino médio, eu era ateu. Para mim, a ideia de Deus era inconcebível, porque qual seria o sentido de um Deus que precisa ser amor em um mundo que tem, obviamente, tanto sofrimento? Qual seria a lógica disso? Onde está o fundamento racional? E aí foi quando a minha mãe me falava bastante assim: você devia ler mais sobre o espiritismo, você devia ir um pouco mais atrás disso. Eu lia um pouco, mas sei lá, aquilo não me prendia muito. Até que um dia eu decidi buscar e falei assim: cara, se Deus existe, hoje eu vou achar as minhas respostas. Hoje eu vou achar. E eu saí de casa só andando. Eu saí literalmente da porta da minha casa e fui andando. E aí eu passei na frente de um centro espírita. E aí me deu aquele clique de: um centro espírita, eu já conheço centros espíritas, eu sei como que funciona. Talvez eu ache alguma coisa interessante aqui. E aí eu entrei. E aí eu pedi para tomar um passe. E aí o pessoal me deu um passe e eu comecei a conversar com eles. E aí eu me lembro que eu estava conversando com o Jorge, talvez ele tá até assistindo o programa. E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, eu bombardeei ele de perguntas. Aí ele falou assim: uou, calma, eu tenho um livro muito bom aqui pra você. E ele pegou o livro dos Espíritos pra mim e me entregou. Cara, aquele livro lá, nossa, tinha a listinha das perguntas todas que eu queria fazer, era aquilo lá mesmo. E eu li aquilo e falei: caraca. E o que girou a chave naquele momento pra mim foi entender que você compreende a sua pequenez, você compreende que você não vai ter todas as respostas. Se Deus é uma inteligência suprema, superior, como que você está querendo entender a motivação da sua existência? Nessa velocidade. Nessa velocidade, exatamente. Então a gente está aqui para aprender o básico, que é a escolinha primária. E aí foi o tapão na minha cara. E aí depois disso eu mudei as minhas atitudes e mudei meu ponto de vista. E aí eu tive a minha longa jornada até chegar no Santo Daime e ser quem eu sou hoje. É isso aí, cara. Eu acho que essa questão, a gente tem muita mania de... Quando a gente levanta uma pauta, né, e eu fui aprendendo isso até dentro dos nossos programas mesmo, a gente começou a praticar mais disso. Quando a gente levanta uma pauta, intolerância religiosa. Mas quem que é intolerante? O Talibã? Lá longe, tal pessoa, tal religião. Aquele pessoal daquela religião lá não aceita. E o que a gente não aceita? Sabe? Então muito do que a nossa doutrina pratica é essa autopercepção, né? Às vezes também você não se desligar completamente, mas você deixar em segundo plano o todo e perceber mais você mesmo, né? Você levanta uma questão, acontece uma situação, peraí, o que isso diz dentro de mim? E acaba que eu vou excluir que eu tenho intolerância, entendeu? Às vezes eu vivo a minha fé e eu olho para o outro e falo: nossa, mas talvez ele está indo devagar demais. Ou então talvez ele está indo para um caminho
entendeu? E aí, às vezes, eu já vou controlando a minha intolerância de não atacar, de não ofender, de não tentar impor a minha fé, mas eu tenho que chegar ao ponto de eu incorporar dentro de mim, de nem surgir esse pensamento intolerante, né? E fazendo esse trabalho com a gente. Porque um pouquinho de intolerância, um pouquinho de arrogância, todos nós temos. E não tem como fugir disso, né? Tem que enfrentar isso, porque a gente está aqui não é para evoluir, não é para crescer. E não é negligenciando o nosso comportamento que a gente vai fazer isso. Então, trazer esse programa aqui para um lado mais humano e menos, não somente amplo, seria interessante, né? Uma reflexão bem grande dos nossos próprios preconceitos. Porque quando a gente reflete sobre os nossos preconceitos, é um jeito legal de atingir o público também, de parar e olhar para si. E isso é o que a gente tenta fazer com o nosso programa, semanalmente, de certa forma. Tem nem o que falar, né? Era o que eu tava segurando aqui para dizer. Acaba que a gente fala, até a pauta do tema hoje é intolerância, só que a gente acaba tendo um preconceito com outras religiões também, pelo fato da gente simplesmente não conhecer. Então, isso é algo que eu tenho também, que eu tenho que trabalhar, eu assumo isso. Então, cara, olha a realidade aí na nossa frente. Olha que loucura. Sim, a gente pode ir para a segunda pergunta? Pode. Vocês possuem uma doutrina relativamente nova em comparação às doutrinas tidas como dominantes em nossa sociedade. O Espiritismo, como doutrina nova, sofreu grande perseguição e ainda sofre na atualidade. Quando estudamos a história do Espiritismo, sabemos que a Igreja Cristã, ou Católica, professou um ato de fé contra as obras básicas organizadas por Denisart Leon Rivaldi. O Auto de Barcelona, o Santo Daime, já sofreu algum ato tão explícito de intolerância? Vocês se sentem à vontade para comentar? Esse caso em específico que foi comentado, inclusive esses dias mesmo, eu estava assistindo aquele filme do Kardec, né, que se não me engano tem na Netflix, eu estava assistindo ele lá em casa esses dias. E eu vi esse momento lá que eles queimam lá em praça pública os livros, artigos espíritas lá. E o quanto que foi difícil para Kardec naquela época, lá, né, década de 1850, por ali, né? Para começar a... 79? Não sei. Enfim. Mas no século XIX ali, para poder pegar um pessoal, né? Que existia um pessoal ainda entendendo a espiritualidade, mas com um misticismo muito grande, certo? E outro pessoal, né, dominante assim da igreja ou da ciência. Aquela época teve um combate muito da ciência, né? Um pouco antes também a Igreja Católica tinha uma dominância assim de qualquer pensamento diferente, ela combater. Aquela época sofreu muito do pensamento científico, a academia criticando ele, ainda mais que ele era cientista, né? Então, assim, da mesma forma que ele sofreu aquele preconceito, o Santo Daime ele sofreu um certo preconceito desde o início, por conta da bebida sacramental, fundamentalmente nossa, né? Aqui no Brasil, qualquer culto, eu lembro, estava até lendo esses dias, que até na década de 50 ali, tinha manifestação pública da Igreja Católica contra a Umbanda, por exemplo, né? E o Santo Daime é a segunda religião, doutrina, tipicamente brasileira, assim, depois da Umbanda. Então, quando começou, né, por várias vezes, o mestre Irineu, que recebeu a doutrina e começou todo o trabalho dele ali de construção de uma nova doutrina, de uma nova forma de trabalhar, né, baseado nos mesmos preceitos espíritas, assim, a visão de mundo nossa. Só que o que acontecia? Era muito diferente, né? O uso da ayahuasca, né, que dentro do Santo Daime virou o Daime, até hoje ele sofre muito preconceito por conta do que o Heitor falou, né, sobre o desconhecimento, certo? Então, assim, a maior preconceito contra o Daime sempre foi esse, o desconhecimento. Porque o Santo Daime, ele é uma bebida que ele tem uma substância que ele expande a sua consciência. E então isso foi muito classificado e massificado como droga, alguma coisa do tipo, certo? E ainda é
por muita gente. Mas pensa isso na década de 20, na década de 30, né? No Acre, na Amazônia, em pessoas ali sem muito conhecimento, certo? Então, assim, aconteceu várias vezes do mestre, eu estava lendo algumas histórias dele, que não chegou a ser preso, mas ele ia para a delegacia, só que o governante, as pessoas mais importantes lá do estado, conhecia ele e acabava liberando ele. Então sofreu alguns combates, assim, por esse tradicionalismo. E aí eu te pergunto, em momento algum, o Santo Daime o mestre chegou em alguém, no Daime até existe uma cultura de não convidar, não ficar forçando, justamente por ser algo diferente. Então, assim, quem tiver vontade, que conheça. Então o mestre nunca convidou ninguém, não forçava ninguém. As pessoas chegavam de longe para receber uma cura, pelo poder da cura que ele tinha, né? As curas que ele conseguia fazer. Então as pessoas buscavam, fazia os trabalhos entre as pessoas que queriam estar no trabalho, ou seja, na sua liberdade da sua crença, e aí você sofrer essas retaliações, entendeu? A mesma coisa a gente está fazendo escutando uma palestra aqui, aí chega o pessoal de outra igreja, para essa palestra. Porque, então, como assim? Como é que a gente pode fazer isso? Então, da mesma forma que durante um período o espiritismo sofreu essas retaliações tão firmes e depois sofreu por muito tempo preconceito. Eu sei porque quando eu era criança, eu era espírita, e eu falar que era espírita não era algo tão simples como é hoje, e poucas décadas para cá. E é do trabalho, no dia a dia, que essa imagem vai mudando, né? E o Santo Daime, por ser uma doutrina ainda mais nova que o espiritismo, ainda está um pouco atrás nesse momento em relação ao respeito da sociedade frente à doutrina, né? Porque a lei, igual eu tinha falado antes, a lei ela proíbe você de deixar a pessoa entrar em estabelecimento. Mas alguém chegar e falar, o Santo Daime é droga, isso aí não é penalmente condenado, é a opinião dela, certo? Então, essa opinião ainda vai perdurar por algum tempo. Minha mãe achava que era antes de eu ir. Minha mãe também. É complicado você falar dessa questão, mas é igual o Gomes falou, né? O conhecimento ele vai esclarecer a ignorância. Você buscar o conhecimento vai resolver isso. Você quer saber sobre o Daime? Pergunta, lê. Tem um monte de lugar explicando isso. Quer que eu fale? Eu falo. Vamos lá, o Daime, como que ele... essa questão de droga. A bebida é um psicoativo? É. Mas tem que entender que existe todo um processo para aquilo acontecer. Existe toda uma situação, existe toda uma doutrina por trás disso. Não é só a bebida. É a bebida, os hinos e a comunidade. São os três. Não é uma coisa só. E nunca vai ser uma coisa só. Senão não é Santo Daime. Senão não é Santo Daime. Aí é outra coisa. Santo Daime é isso. É a mesma coisa que você pegar e vocês pegarem e trabalhar. Vocês trabalhar o espiritismo, fazer trabalhos aqui dentro mediúnicos, e você fazer isso da forma correta, com estudo, com preparo, preparando os médios, atendendo da forma correta a comunidade. Mas você pode ter um médium que faz do jeito que ele quer. E aí, de certa forma, profana o nome da imagem da religião. Se alguém quiser tomar o Daime, tomar ayahuasca e fazer do jeito que quiser, vai fazer. Mas se você quiser passar por um estudo, por um cuidado, é o que a gente busca. Teve aquele acontecimento um cara que tinha problemas mentais, tomou o Daime e acabou assassinando um cartunista. É cartunista, jornalista? Perdão, não lembro. E o filho dele, um negócio assim. E aí o Daime virou assunto do momento naquela época. Tanto que foi a primeira vez que eu escutei Santo Daime. Eu falei, Santo Daime, o que é isso? Aí eu olhei lá e falei assim, é só um culto de bebida de gente estranha. Beleza, então. E ficou por isso mesmo, na época. E aí, todo aquele misticismo em cima do negócio e tal. Vão ter pessoas que, dentro de determinadas doutrinas, que dentro de determinados segmentos, que vão fazer coisas erradas.
Eu não consigo controlar o que as pessoas fazem. Obviamente que eu não queria que ninguém de dentro da doutrina do Santo Daime fizesse esse tipo de coisa. Mas como que eu vou controlar todo mundo? Como que isso vai manchar todo o percurso que a gente fez, toda a história da doutrina por causa de um cara? O Espiritismo passou por isso recentemente. O João de Deus. Toda aquela polêmica. Aí você vai condenar? Se ligado ao espiritismo, acaba que muita gente, a ignorância faz associar. E aí você vai queimar tudo que foi construído por causa de um cara. Todo mundo é pecador. Todo mundo faz coisa errada. Até porque pessoas ruins tem em todo lugar, né? A gente não pode associar totalmente uma doutrina ou um fato a uma pessoa só. Exatamente. Aí um chá que cura em uma pessoa, ela foi um gatilho para algo que já existia dentro dela. E aí é o que o Gomes falou. A gente não fica batendo na porta das pessoas e falando, vamos tomar Daime. Não, vai lá quem quiser ir. Você quer ir? Vai. Não quer? Não vai. Eu não tô aqui pedindo pra ninguém lá, não quero catequizar as pessoas, sair espalhando. Não é esse o meu objetivo. É só respeito o que eu tô fazendo. Se você não entende, procure entender, leia. Se você não quiser entender, você também quer não conversar precisa. Comigo? Se não quiser entender também, não precisa, só me respeita. Não ofendendo já é não ótimo, ofendendo, né? Tá ótimo. É a lei do, se você não vai ajudar, não atrapalha. Só isso. Você falou sobre a queima dos livros. Eu acabei me recordando que até foi esse fato que fez com que a doutrina espírita se tornasse mais popular, né? Porque aí as pessoas começaram a se questionar por que queimaram aqueles livros? O que tinha lá dentro que eu não podia ler? E aí que se popularizou. Às vezes a gente... Tem aquele fato, né, Eduardo? É até legal isso que eu falou. Porque às vezes a gente pensa que uma coisa é ruim, mas será que foi ruim? Talvez era a forma, como você falou, de propagar, né? Tem uma historinha que eu contei num programa que é muito boa. Essa história é muito boa. Tinha um fazendeiro que ele tinha um cavalo. E o cavalo dele fugiu, ele ficou sem nenhum cavalo. Aí chegou os vizinhos dele, nossa, que ruim, seu cavalo fugiu, cara. Não sei o que, tal, que azar. Aí ele, não sei, né, talvez. Beleza, aí no outro dia o cavalo voltou e trouxe outros 5 cavalos selvagens. Aí chegou os vizinhos, nossa, que sorte, agora você tem 6 cavalos. Que coisa boa, hein? Aí ele, talvez. No dia seguinte, o filho dele foi adestrar os cavalos. E um dos cavalos selvagens derrubou ele do cavalo e ele quebrou a perna. Aí de novo chegou os vizinhos. Nossa, meu Deus, mas que azar que esses cavalos trouxeram pra sua casa. Ele talvez. No dia seguinte, na semana seguinte, o exército do lugar chegou lá para convocar os jovens para ir para uma guerra. E o filho dele estava com a perna quebrada. Aí o povo chegou de novo. Nossa, que sorte, seu filho foi para a guerra. Ele, talvez. Então, às vezes, uma coisa que a gente pensa que é uma catástrofe, tanto dentro da nossa vida como dentro de uma doutrina, uma história, talvez tudo ali tem um porquê, né? E a gente tentar ficar determinando o que é bom, o que é ruim, nem sempre é o ideal. Dualidade. E aí, Valquíria? É o Túlio. Você tem um microfone pra isso, Túlio. É a 3. Eu acho que é muito isso que vocês falaram, que é muito bom a gente ter esse debate, mas principalmente com respeito, né? Sempre, quase que somos de religiões diferentes, mas mesmo assim... Somos irmãos, exatamente. Então, é muito isso. Acho que esse debate aqui é muito importante pra a gente meio que dar o exemplo do que é importante a gente conversar sobre isso, mas de uma forma respeitosa sempre. Pessoal, tem um pessoal no YouTube comentando. O Cristiano, boa tarde, galerinha do bem. A Kaline mandou o símbolo do Santo Daime. Leonardo, boa tarde. Kaline. Lázaro, boa tarde. Vitor Felipe, boa tarde. Rosa Marta. Gabriel Gomes, eu também acreditava que você estava envolvido com drogas. Até eu ia conhecer.
até eu ir conhecer. Helena Leite mandou um boa tarde, meninos. Minha mãe mandou. Um boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E pergunta número 3. Vai ler não, Túlio? Pergunta número 3. Sabemos que a intolerância muitas vezes é a falta de conhecimentos sobre dados assuntos. Muitas vezes a raiz de determinado preconceito é advindo do senso comum, partindo do pressuposto de que ninguém nasce sabendo. Vocês saberiam nos dizer qual seria o limite entre a tolerância de se tolerar o intolerante, se vocês acreditam ser possível redesenhar no imaginário dessas pessoas os significados dessas religiões? Se me permite, eu vou abrir um pouco da minha vida aqui. Aconteceu uma coisa, até quem já assiste o nosso programa já sabe. E um programa passado, antes desse fato acontecer, a gente estava conversando exatamente sobre isso. De quando uma pessoa age de uma forma ignorante, dizendo algo que não é legal. Nesse caso, a pessoa estava dizendo que homossexuais não era gente, essas coisas. E eu acabei me alterando com a pessoa e falei algumas coisas que não são legais. Você não tolerou o intolerante Eu não mesmo. tolerei o intolerante. E aí a gente tem duas coisas que a gente tem que observar, né? A pessoa, ela foi intolerante, e ponto. E como é que você respondeu essa intolerância dela? E a gente tá nessa busca da espiritualidade para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E o meu ato foi totalmente o contrário. E eu me peguei numa profunda hipocrisia. Como é que eu vou agir com uma pessoa dela? Eu tô nessa busca, eu sei o que não deve ser feito e eu vou responder a intolerância dela com intolerância? É totalmente o contrário do que a gente deve fazer. E aí eu fiquei até refletindo, falei, cara, como é que eu devo agir numa situação dessa? E fiquei pensando por muitos dias, até conversei com os meninos, e a gente chegou numa conclusão que talvez não seja a certa, e talvez não seja de todo mundo. Mas a gente tem apenas que respeitar, por mais que seja algo muito difícil de se fazer, e usar poucas palavras para ver se acende uma centelha na pessoa. Ou às vezes fazer alguma comparação, falar, olha, se você tivesse um irmão ou um filho que fosse homossexual, você tiraria ele da sua família, você deixaria de amar ele? Então, usar um pouco da sabedoria, que é muito difícil de usar nesse momento, mas é o que a gente pede para Deus, né? A gente quer mais sabedoria, a gente quer mais paciência, mas quando acontecem situações para que a gente consiga evoluir esses aspectos, a gente não usa para o nosso bem. Então, é isso. Nesse caso em específico, o Heitor, ele se retirou do ambiente. A reação dele foi se retirar do ambiente. Tipo assim, eu não vou ficar no mesmo ambiente com uma pessoa que tem essa ideia. Mandou no grupo lá. Eu fui embora, não sei o que. Eu falei, isso aí, vai embora. E eu já falei assim, não. E o Gomes, Porque o que acontece? Tipo assim, a gente debateu muito durante um programa nosso, com o entrevistado foi o José. A gente redebateu essa questão e falou assim, mas e aí, como é que a gente deve agir? Na teoria, né? Porque na prática, quando a gente tá com sangue quente, pode ser diferente. Só que o que acontece? Uma pessoa tem um pensamento desse. A pessoa é adulta, né? Às vezes nem quando a criança não tá na nossa responsabilidade, a gente não tem o direito de chegar educando ela, né? Então, um adulto, quando vai conversar com o outro, acho que eu acredito que o máximo que ele tem para poder argumentar com o outro é uma orientação. E uma orientação não é com ignorância, porque se a pessoa está sendo ignorante, está sendo intolerante, igual o Heitor falou, você vai ser mais intolerante ainda? Não é assim que a gente resolve nada. A gente vai só gravar o que ela já tem que não é legal, né? Então... E a questão da responsabilidade também, né, Heitor? Quando você está buscando um caminho, dentro da doutrina espírita, a gente tem essa consciência de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se a gente tem a consciência do que nós reencarnamos para ser, se a gente tem a consciência, vai estudando, vai criando consciência do que a gente é o correto ou não fazer, então a gente vai sofrer as consequências da nossa consciência, do quanto a gente tem consciência. A gente vai ser cobrado muito mais. Então, se ele busca esse autocuidado com o próximo,
né? Talvez a atitude dele, o contra-ataque dele possa ser muito mais pesado do que o ataque dela, que é um ataque de uma ideia intolerante, de uma ideia sem um fundamento, sem um conhecimento, sem um questionamento, um autoquestionamento do que ela está falando. A peia espiritual vem. Eu me lembrei de uma passagem no Evangelho aqui, que uma vez Jesus pediu para um discípulo dele para ir pregar o que ele acreditava, né? A doutrina de Jesus, cristianismo, por vários lugares. Aí o discípulo foi, e quando ele voltou, ele falou: Jesus, não deu certo não. Eu fui em vários lugares, mas todo mundo desceu o pau no Senhor, mas não se preocupe que eu briguei com todo mundo. Aí ele chegou e falou: não, cara, não é assim. Não precisa brigar com todo mundo. A gente tem que responder com amor, né? Senão a gente vai estar se rebaixando ao mesmo nível deles. Eu comentei com o Heitor, eu falei assim, cara, você não precisa ter razão, porque você já tem razão. Tipo, homofobia não é legal. Tipo, não é tem tipo que um crime. É, tipo um crime. É meio que crime, saca? Não tem muito o que argumentar. Então você já... as suas ideias, os seus pontos, não são para convencer que você tá certo. São para tentar fazer a pessoa refletir. E aí é igual você falou, como que você vai chegar... brigar, vai adiantar brigar? Não vai adiantar brigar. Você tem que responder com amor. Principalmente com exemplo. Você é o exemplo. Não adianta falar, tem que fazer. Sim. A gente pode ir pro intervalinho aí, voz além? Podemos sim, já vou colocar a música aqui. Será que é o salgadinho que tá vindo agora? Spoiler. Muta o microfone. Dessa manhã, senti você chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Essa manhã, senti você chegar. Dou todo o meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida.
Siga a gente no Instagram e fique por dentro das últimas. Primeiro, instagram.com/Sintonia no Bem. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. De que todo dia era bom. Descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais, tanta nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, era uma vez. De que todo dia era bom. Quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Está ouvindo Geração Z. Oi, gente, estamos de volta. Querendo lembrar vocês que vocês podem enviar perguntas pra gente no número do Sintonia no Bem, que é 64 99603 1234. Também temos perguntinhas no YouTube aí, né, Valquíria? Temos sim, gente. Temos a pergunta do Vitor Felipe para os meninos do Dime Podcast. É uma pergunta bem particular, vou pedir que vocês não demorem muito nela, só por conta do tempo, mas ele perguntou o que é o Dime para vocês, meninos. Se vocês puderem resumir bem, só pra gente não gastar realmente, muito porque tempo. a gente faz praticamente um programa inteiro só em cima dessa pergunta. Eu acho que a gente vai fazer bem breve, que se alguém quiser saber mais, a gente vai nos episódios que cada um de nós já respondeu ela, né? O Daime, ele é trabalho de cura espiritual. Ele é um trabalho de cura espiritual. E é isso que o Daime é pra mim.
O Daime pra mim acaba sendo a minha filosofia de vida, né? Na vida eu acho que é importante você encontrar o seu caminho, que existe muitos caminhos, né? E muitos são bons. Esse é o Santo Daime, eu tava pensando no trabalho em si, mas justo. Não, ele falou do trabalho? O trabalho do Santo Daime é onde eu vou pra me encontrar e pra eu poder ajudar os irmãos a se encontrar também, né? Da minha parte. Exatamente, o Daime pra mim foi... Eu já falei isso aí no podcast nosso, mas o Daime foi o que trouxe minha fé de volta e mais forte. Então é lá onde eu retornei ao meu encontro com Jesus Cristo e tenho a minha fé inabalável agora. A gente tem também um comentário do Carlos Henrique falando que encontrou suas primeiras perguntas no kardexismo, está há 13 anos na doutrina do Santo Daime, e que ele fala que essas duas doutrinas se entrelaçam, se encontram. Achei bem legal o comentário dele. Temos a Kaline falando para falar um pouco mais do trabalho, mestre Irineu. Só que não é necessariamente uma pergunta. Aí tem uma pergunta embaixo, vou fazer, vocês respondem se vocês quiserem falar do trabalho do mestre Irineu. É a pergunta da Lázara. Ela fala no que vocês acreditam. Que a sua tolerância do outro começa em você mesmo quando você aprende a tolerar a sua intolerância. Porque, pelo que eu entendi da pergunta dela, porque ficou um pouco confusa, ela quis dizer assim: eu só aprendo a tolerar o outro quando eu entendo que eu também sou intolerante. Eu acho que mais ou menos assim. Posso rebater essa? Seguinte, um dia eu tava conversando com um amigo meu, ele é ateu. E aí a gente tava trocando ideia sobre essa questão, né, da intolerância, da não aceitação. Porque o ateísmo tem muito disso também, das pessoas falarem: então você não acredita em Deus? Então você automaticamente não tem moral e ética. Uou, vamos com calma. E aí, em cima disso, a gente tava conversando, aí ele falou assim: você já percebeu que toda vez que tem um movimento de querer impor uma religião, uma doutrina, uma cultura, por conta que as pessoas chegam no raciocínio assim: minha vida tá ótima desse jeito, eu tô seguindo isso aqui, pra mim tá bom e tá funcionando, então eu agora acredito que todo mundo tem que fazer igual, porque eu quero que todo mundo seja feliz igual eu sou, então todo mundo tem que fazer o que eu tô fazendo. E aí, depois, muito tempo depois, eu fui ver uma outra análise sobre essa questão de intolerância, e eu vi que essa resposta era a mesma resposta, mas dita de um jeito diferente. Tudo tem a ver com o nosso ego. A gente acha que, nossa, como eu sou iluminado, eu leio 36 livros sobre Jesus, eu sei de cor e salteado toda a palavra do Senhor. Nossa, eu sou iluminado, eu tenho um canal com Deus. Isso tudo é o seu ego. É você achando que você tá certo sobre isso. E, cara, tudo é questão de... é uma perspectiva. Você só tem uma perspectiva. Você empurrar a sua perspectiva é para satisfazer o seu ego. Então a intolerância religiosa, muito mais do que conhecer, né? Porque o conhecimento também é um caminho de busca, de esclarecer e entender. Mas mais do que não entender, é você entender que você não pode sobrepor o que você acredita. Ou seja, você não pode deixar o seu ego mandar em você. Aí o outro comentário, a Kaline pediu para vocês comentarem do trabalho do Céu de Abelha, fazer uma divulga, assim, da igreja de vocês. O Céu de Abelha é a nossa igreja aqui, o nosso céu, né? O céu é uma sigla de Centro Eclético Universal, é assim que são conhecidas ditas igrejas assim, dentro do Daime. E o Céu de Abelha é a igreja que a gente trabalha aqui, que a gente construiu há mais ou menos um ano, né? Começou os nossos trabalhos. E é sempre de portas abertas aquele negócio, né? Quem quiser conhecer, está lá, sempre aberto a todos. O Vitor Felipe perguntou se vocês se sentiriam à vontade para comentar sobre o trabalho que vocês fazem, mas eu não sei. Só vocês quiserem. O trabalho do Santo Daime é um trabalho voltado para interiorização, né? Os trabalhos que a gente faz quinzenalmente, dia 15 e 30, são trabalhos que a gente tem os períodos de concentração, que seria uma meditação, né, 2 períodos intercalados de 1 hora de concentração e os cânticos dos nossos hinos, né? Não existe uma palestra, não existe uma pregação. Os estudos são a mensagem dentro dos hinos musicalizados, né? Existe estudo, ensaio antes de cantar eles no trabalho. E o nosso trabalho tem esse script. Aí tem outros tipos de trabalhos que são de cura, com hinários diferentes, bailados, que aí não é sentado, é em pé. Então tem momentos de introspecção pessoal e de música. Esse é o trabalho, assim, por cima mesmo, que é o Santo Daime.
Estamos aqui também com a participação do Celso Farias, falando parabéns, Gabriel, top, falando arte. Valeu, Celso. Tem o Heitor Oliveira, Gabriel, meu amigo branco. Ah. Heitor trabalhou comigo na Chili Beans há muitos anos, lá em Rio Verde. Boa tarde pra Cláudia, que acabou de entrar pra gente. E entusiasta, pediu pra falar sobre as semelhanças entre o Daime e o Espiritismo. Olha só, isso aí, eu gosto de falar sobre isso porque Manda braba. eu estou há 2 anos aí firme mesmo no Daime e a minha vida toda eu me designei como espírita, né, por nascer dentro do espiritismo, então sempre fui espírita, desde molequinho, desde quando aqui comecei a entender o que era espiritismo na mocidade, aqui meu pai tocava aqui no Allan Kardec, depois a gente mudou de cidade, frequentou vários centros. Então assim, o espiritismo e o Daime, eles são ideologias muito, muito, muito semelhantes e formas de trabalhar diferentes. O espiritismo ele tem uma questão muito de uma grande escola, uma universidade sobre a espiritualidade. Tanto é que pessoas que se dizem espiritualistas de várias vertentes utilizam de conhecimentos e de entendimentos assim transmitidos pelo espiritismo, né? Divulgados, trazidos pelo espiritismo, tanto por Kardec, por Chico. Então esses conhecimentos, eles são por conta do espiritismo ser essa escola. Agora a Umbanda, o Vale do Amanhecer, o Santo Daime, vários outros braços espiritualistas que foram surgindo nos últimos tempos, né? Eles têm formas de trabalhar diferentes. E seria isso, né? Enquanto aqui vocês estão falando a mesma coisa na palestra, que lá a gente fala nos hinos, né? Às vezes aqui vocês estão estudando e o estudo levando a um autoconhecimento, da mesma forma que o chá, que é a ayahuasca lá, tratada como Santo Daime, faz você ter a sua busca interior, sua auto-reflexão, o seu auto-entendimento, que aí vai para aquela pergunta, né, que o Duarte respondeu, né, que seria se conhecer primeiro, entender qual que é a sua intolerância, né, porque a partir do momento que você se exclui de intolerância nenhuma, você já está, você só consegue enxergar do outro, e aí você vai acabar sendo intolerante com o outro. Então é esse trabalho de autoconhecimento, seja no Daime, seja tomando Daime, cantando os hinos do Daime, ou então escutando esse programa aqui, escutando palestras, estudando o Livro dos Espíritos, fazendo o culto do lar com o Evangelho. Tudo isso é uma busca com a mesma finalidade. O objetivo é igual, né? Acredito eu que quando nós desencarnarmos, estaremos convivendo em espaços semelhantes, não sofrendo aquele abalo muito grande, né? Porque quando a gente não tem um conhecimento, acredito eu que com o desencarne é uma questão, um choque maior. Então acredito eu que tanto nós daimistas como os espíritas teremos essa facilidade de lidar com o pós-morte. Então acredito que são os ensinamentos, por mais que sejam de perspectivas diferentes, de formas de trabalhar diferentes, levam ao mesmo caminho. Com a quarentena, eu comecei a acompanhar outras religiões, porque eu não encontrei muitas lives, assim, do espiritismo mesmo, com jovens cantando coisas do tipo. Então, eu comecei a acompanhar os evangélicos e os católicos que fazem muitas dessas lives no YouTube. E eu percebi que, no fundo, assim, todas as religiões têm o mesmo objetivo, né? No final, todo mundo quer a mesma coisa, o amor. Então, pessoal, seguindo aqui, pergunta 4. Essa pergunta é bem particular. Vocês já sofreram intolerância religiosa individualmente? Como foi a experiência? Quer que eu falo, Duarte? Você quer falar? Não, qualquer um pode falar, gente. Não, assim, é porque... Acho que eles falam por falar porque eu tenho mais tempo dentro do Daime, assim, né? E a questão do Daime mais eu acho que é a questão de eu sofrer uma intolerância religiosa da parte legal, que a gente já falou aqui, questão de legislação. Eu nunca sofri, assim, deixar de poder frequentar um lugar. Agora, assim, até minha mãe falou aí que ela acreditava que eu estava envolvido com algo ruim antes dela ir lá e conhecer. Passar alguns meses lá dentro da... E minha mãe, que ontem ela participou da nossa gravação, amanhã sai nosso episódio, e ela falou sobre toda a história, mais de 30 anos dentro do espiritismo que ela tem. E o respeito que ela aprendeu a ter pelo Daime quando ela se propôs a conhecer. Então, assim, acaba que o preconceito que a gente sofre é mais esse mesmo, né? Só que tem o outro ponto. Eu acho que sofrer intolerância, eu acho que quando a parte legal, que você é impedido de fazer coisas, é o mais grave mesmo. Porque a partir do momento que você se conhece bem,
você sabe o que você é, você se entende e sabe o seu caminho, tem fé naquilo que você acredita, você pode se blindar muito bem de comentários, né? Porque dentro do Daime tem um hino que é muito marcante, que fala: segue sempre o teu caminho, deixa quem quiser falar. Entendeu? Então, assim, sofrer intolerância a gente sofre. Mas enquanto não me impedir de fazer alguma coisa, de assumir um cargo, de fazer alguma coisa, pra mim tudo bem. Por quê? Porque eu sei muito bem quem eu sou. E a gente tem que se encontrar dessa forma onde quer que a gente esteja. Pra gente se blindar, porque senão a gente ficar alheio à opinião de todo mundo, a gente vai viver em sofrimento. Mais alguém? Essa parte de você ser atingido pessoalmente, toda vez que vai falar de preconceito, pra mim é complicado. Por quê? Imagina, a minha vida inteira eu vivi numa redoma de vidro. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cis e eu sou cristão. Eu sou exatamente o que o brasileiro acha de boa. É isso aí mesmo, você tem que ser isso aí mesmo. Então, como que eu vou falar de preconceito se eu nunca nem cheguei perto de esbarrar nisso? Eu nunca ninguém nunca falou nada pra mim, eu nunca entrei num lugar e fui pedido pra ser retirado, eu nunca fui barrado, eu nunca fui censurado. Entende? Essa questão da intolerância religiosa, eu não fico, igual eu tava brincando com a Júlia aqui no intervalo, eu não vou pegar uma bandeira e escrever Santo Daime e sair carregando por aí. Tanto faz, essa é a minha vida pessoal. Mas se você quiser chegar em mim e conversar sobre isso, eu também não vou ficar escondendo. Beleza, eu falo com você, né? Eu, particularmente, nunca sofri nada. A resistência que eu tive mais foi da minha mãe, que não conhecia direito e tal. Mas aí, o que aconteceu? A gente conversou bastante. Minha mãe é uma pessoa muito racional, né? Minha mãe é uma pessoa que sempre me ensinou a ter uma fé racional. Tanto que ela me indicava bastante a questão do espiritismo. Mesmo ela sendo católica, ela falava pra mim, o seu jeito de pensar vai dar mais certo por aqui. Ela acertou, só que eu fui um pouquinho assim mais pro lá, entrei no Daime. Porém, isso tudo faz eu querer ter essa reflexão, né? Então eu sei que eu sou privilegiado, eu reconheço isso, então eu posso eu prestar atenção nas minhas atitudes, no que eu falo e no que eu faço. E é aí que eu me pego, né? Tem uma história legal que também desse livro que o Gomes passou pra mim. Nossa, eu tô muito fã desse livro. Que o cara chega no mestre e ele tava tentando impressionar o mestre dele. E aí ele vai falar justamente sobre essa questão de que nada importa, tudo é relativo, né? Você pode extinguir o pensamento de preconceito, já que tudo é relativo. Aí ele fala, não existe iluminado, não existe não existe Buda, não existe nada, não existe alma, não existe mestre, não existe aprendiz, não existe nada. Tudo é relativo, então não existe nada disso importa. Aí o mestre pegou um cajadão e rumou-lhe o cajadão na cabeça dele. E aí ele pulou grilado assim, falou, mas por que você fez isso? O que você tá fazendo? Aí ele falou, se nada importa, por que você tá com raiva? Aí ele, mas você acabou de bater em mim e tal. Ele, não, você tá com raiva. Quando você sente raiva, olha pra dentro de você. De onde vem essa raiva? De onde que tá vindo isso? É sempre, de novo, nosso ego. Tem tudo a ver, tudo tá ligado com o nosso ego. Eu quero ler esse livro também, ué. Chama Sublime Vazio. Sublime Vazio. Uma obra do Osho, né? Que as obras do Osho são de seguidores dele que juntaram pensamentos dele. E é legal, olha, a gente tá aqui falando de espiritismo, mas eu tô usando de referência um livro budista. O budismo, ele tem muito essa questão da supressão do ego. E o Daime fala muito disso também, de você abandonar o seu ego. Você não deixar ele te bater. Toda vez que você tem um pensamento de imposição, você começa a reparar. Toda vez que você começa a julgar demais, começa a apontar o dedo demais. Quando você aponta um dedo, tem 3 apontados para você. Lembra? É o seu ego. Ele tá fazendo você ter essa atitude. Sim.
E nós recebemos aqui também um recadinho do Tiago Oliveira Lima, que disse: o Marco Túlio até pôde aprender a mexer nos equipamentos, porém, somente com a camisa do Flamengo. Não é possível, todo mundo tá engomando assim com a minha camisa, uma camisa bonita. Eu acho que você se confundiu, pegou o pano de chão pra vestir. Bacana. Olha a intolerância, hein, galera? Intolerância futebolística. Tá, Então tá, gente, mas alguém quer comentar sobre essa pergunta? Meu caso também é igual ao do Duarte, não tem nem o que falar. A única coisa que aconteceu lá em casa foi pro desconhecimento dos meus pais também e achar que isso é uma droga, alguma coisa assim. Só que depois de muita conversa e mostrar para eles o que realmente é, e eles verem a evolução que a gente tem, após que a gente se entrega ao trabalho, não tem nem o que contestar. Aí, vida segue feliz. Indo pra pergunta 5, que ela é bem assim... Aí cada um dos três, eu quero ouvir a opinião de cada um dos três. Ela é na visão, assim... um olhar mais crítico de vocês sobre a religiosidade mesmo. Eu pus o kardexismo aqui em si como centro, mas vocês podem pôr a doutrina de vocês também, como para dialogar com essa pergunta. O kardexismo acredita em reencarnação, temos conhecimento que hoje vivemos determinada realidade, com determinada cor, gênero e crença, e que há a possibilidade de, em um futuro, uma nova reencarnação, tudo isso se redesenhar. Sendo assim, na visão espírita, nenhum preconceito faz o menor sentido. Na visão de vocês, qual seria a explicação que poderia ser dada a um espírita preconceituoso, ou no caso de vocês, até mesmo daimista que possui preconceito? Vou responder primeiro, que eu vou ser bem breve. Eu vou só repetir o que eu te falei. Tudo vem do seu ego. É sempre o seu ego tentando impor para as pessoas que aquele lá é o jeito certo. É sempre você acreditando que você está com a razão acima das pessoas. Um pouco antes de eu conhecer o Daime, eu conversei com o Gomes, eu entupi o Gomes de perguntas. E aí, em um desses momentos, a gente conversando, ele falou assim para mim: Duarte, você sabe que você é só um pontinho minúsculo no universo, não sabe? Eu falei: sei. Ele falou: então, cara, isso significa que você não é nada. É irrelevante. Só que isso não te torna um lixo inútil. Te torna livre. Te torna livre. Você é livre. Não é indiferente. Então você é livre. Só que a minha liberdade não pode esbarrar na sua. Porque a partir do momento que vem as imposições, isso já diz respeito ao ego. Você falou aí sobre a intolerância dentro da própria religião, né? E eu sou muito, às vezes, intolerante dentro da minha própria doutrina, né? Dentro do nosso programa, a gente aborda muito isso, né? Às vezes a gente traz temas assim, traz pautas e a gente volta, não, e aí? Trazer pra gente, e aí? O que a gente faz com isso? Então, assim, eu tenho muito isso, porque a minha doutrina, ainda por ser um pouco não tão conversada, não tão debatida, não tão difundida assim as ideias, tem alguns núcleos de pensamentos. Eu acho que tem que ser mais conservador nessa parte, eu acho que tem que ser um pouco mais livre nessa parte, e aí as pessoas não dialogar muito, né? Então forma alguns núcleos de pensamentos dentro da doutrina, e eu tenho uma ideologia, né, que talvez já pode ser uma intolerância, de que a gente tem que discutir as coisas, né? Porque o nosso programa, na visão de muitos dos nossos irmãos, aí eu não sei se eles estão errados ou certos, mas é só uma visão de pensamento, ele pode ser taxado de uma forma que, tipo assim, o que vocês estão falando em nome do Daime? Certo? Que direito que Com que direito você está falando em nome do Daime? Assim, eu acredito que eu não estou fazendo nada de errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tomo o Daime, que é algo legalizado, é dentro da minha fé, dentro da minha cultura. Por que eu tenho que me esconder? Por que eu tenho que continuar dando palco ao preconceito? Porque enquanto não existir informação sobre o Daime, ele vai continuar sendo negligenciado socialmente, certo? E muitas pessoas querem conservar, querem deixar, não, quem quiser venha conhecer. Então são formas diferentes de pensar. E eu quero impor a minha forma de pensar. Eu quero
que o Daime seja discutido. Porque eu tenho a minha ideologia. Então, às vezes, o próprio jeito da gente pensar, se a gente não saber expressar isso da forma correta, expressar muito com a emoção, como eu já fiz e faço várias vezes, de forma equivocada, porque não é assim que se constrói, nem que se faz nada próspero. Essa questão é muito, muito importante, porque eu acredito o seguinte, que todo esse programa aqui é uma prova disso. Esse projeto de vocês é uma prova disso. Que as coisas têm que ser conversadas, dialogadas, né? Que as decisões têm que ser tomadas em comunidade. Eu acredito que na história, assim dizendo, a gente já tem uma prova muito boa de que quando um rei ou um poder muito grande levanta uma bandeira, estamos fazendo em nome do Senhor. Isso não é muito correto, porque dá muito espaço para o que o Duarte falou. Dá muito espaço para alguém falando em nome de Deus ou de alguma forma. Então, assim, da mesma forma que o nosso programa é criticado dentro da nossa própria doutrina, existe uma intolerância contra o que a gente faz, né? E existe uma intolerância reversa nossa contra eles também, porque cada um tem sua forma de pensar, então a gente tem que ter controle de como falar. Só que como que eu vou desmistificar sem conversar? E como que algo vai prosperar se não for comunitário? Porque a gente vê que sempre que algo é muito individualista, corrói. Um governo ditador dura uma década e até alguém destruir. E sempre vai ser assim, porque o mundo do futuro, o mundo de regeneração, não é isso. Entendeu? Então, esse é o nosso argumento para combater a intolerância do que a gente sofre. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu não posso só me colocar como vítima. Estão sendo intolerantes contra mim. E a minha intolerância contra a opinião contrária da minha também. Então é sempre um equilíbrio. A gente tem que ter cuidado até quando a gente tem certeza. Eu tenho 99,9% de certeza que eu tenho razão sobre tal assunto. Mesmo assim, você tem que olhar para você um pouquinho. Essa é a sua verdade ou é a verdade de todo mundo? É a minha verdade. Só que o que acontece? Se você ficar sempre em cima do muro e nunca, com respeito e com amor, lutar pela sua verdade... Entendeu? Eu acredito que eu entrei numa... Já mudando um pouquinho de foco, mas aproveitando a brecha, eu entrei num combate com a minha irmã esses tempos, tipo assim, de visão, muito interessante. Às vezes eu querendo me justificar para uma pessoa e tal, de alguma forma assim, e ficar... Não, mas eu não posso deixar que ela pense que eu estou fazendo assim. E ela me falou o seguinte, olha... você sabe quem você é, Deus sabe quem você é, Jesus sabe quem você é, beleza, então isso é suficiente, você não precisa ter razão. Só que a gente tem que colocar na balança 2 pontos. O que isso é realmente, o quando não a gente deve deixar para lá, mas se na história da sociedade ninguém lutasse para fazer diferente, ninguém construísse um mundo novo, os espíritos desencarnados não brotam aqui e começa o projeto regenerativo. A gente tem que caminhar, a gente tem que dialogar, sentar, mudar o pensamento, mudar a consciência. Então, se a gente chega aqui e não faz o nosso papel, por exemplo, vamos dar um exemplo histórico, se ninguém se revoltasse contra a escravidão, todo mundo falasse, é assim mesmo, não quero ter razão, estava lá até hoje. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito, tem que ter tato para mexer com as tradições, se a gente sente um ímpeto de fazer algo diferente, a gente tem que tentar fazer. E é um combate que a gente vive, e é muito mais interno esse combate, acredito eu, Eduardo, do que externo, né? A gente é um momento assim de quer ser aceito pela comunidade do DAI, e ao mesmo tempo a gente não precisa mexer com isso. Então é um meio termo, só que isso vem transformando, principalmente nós três, de forma muito grande. Né? Eu acho que quem escuta a gente mexe bastante com essas questões, mas mexe mais ainda com a gente. Né? Esses programas que a gente faz aqui, acho que mais, vocês devem pensar isso, mais agrega para vocês do que para outras pessoas. Acaba que a gente aprende mais que quem está ouvindo. Justamente, porque a gente reflete, tem que mudar, a gente tem que dar exemplo, de certa forma. A minha mãe sempre costuma dizer pra mim que com o tempo não é que a gente muda de opinião e fala, não, tá, o outro tá certo mesmo, mas a gente começa a escolher as lutas, o que realmente vale a pena, né? Porque quando a gente vê, não,
aquela pessoa não vai mudar de opinião, então não adianta eu discutir com ela, não vai mudar nada. Então é isso mesmo. Heitor, Completaram de forma... Falaram tudo, pô. É isso aí, porque, cara, a religião em si, ela nunca prega isso, né? Isso vem sempre das pessoas que estão no comando, passando a palavra, e às vezes até as pessoas que estão dentro da religião acabam tomando isso pro seu ego e achando que isso é melhor do que alguma outra religião, só que não é assim que deve fazer. Sobre essa pergunta, eu trouxe uma passagem. Tem 2 autoras que elas fazem parte. Existe um coletivo espírita, gente, em Santa Catarina, olha que chique, enfim. Tem 2 autoras e elas fizeram um artigo, só que eu peguei só um trechinho, que fala sobre o espiritismo na contemporaneidade, sobre essa divergência entre os espíritas mais conservadores e os espíritas mais jovens. Os espíritas já foram vistos como pessoas alucinadas, loucas, obsediadas pelos demônios por quem nada entendia ou entendem sobre. Hoje observamos um crescente ato de ressignificação do movimento espírita brasileiro, que já vem se ensinando há algum tempo, com aprofundamento filosófico, científico e cultural, considerando a diversidade de nosso país e a necessidade de se aproximar das pessoas, não necessariamente com religião. E é a partir desse posicionamento que percebemos e sentimos uma nova onda de preconceito, inclusive entre os espíritas conservadores, que já foi, essa questão do conservadorismo espírita já foi pauta aqui do nosso programa umas 2 vezes, né, em algumas perguntas, dessas maneiras. Perguntas. Nós temos também aqui alguns comentários no YouTube. O Serafim Neto, que está participando com a gente, um abraço. Cláudia Rodrigues, que disse, boa tarde, gente linda, tema super interessante, parabéns. Tiago Oliveira Lima, que disse, Júlia, por isso que a codificação diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E ele também disse que elas vão convertindo aos poucos. Heitor Oliveira disse que a ignorância leva à intolerância. Angelita Lima, parabéns, galerinha do bem. Muito boa essa conversa informal, esclarecendo quem conhecer mais sobre o Daime e assuntos tão atuais e polêmicos. Topíssimo. E o Lucas Bueno, um abraço para ele também, que está assistindo a gente. Obrigado pela participação. Só fazer um adendo aqui. O Gomes falou do programa de vocês. Eu queria puxar esse gancho também. Eu acredito que igual o Gabriel, o Heitor, vocês também sentiram um ímpeto daquela engasgada de beleza. Por que você discorda dele, né? Por que vocês não sentam e conversam? E aí veio essa ideia de bora conversar, bora conversar, trocar ideia, bora chamar todo mundo e trazer quem quer trazer um ponto pra falar. Você quer falar? Fala! Não adianta você ficar dentro de uma bolha e não se expor a outras opiniões. Fala, pô! Não é? E é isso que você tá fazendo, é isso que a gente tá tentando fazer também. Esse ímpeto de querer criar um diálogo. Ninguém vai fazer se a gente não tomar a iniciativa. Quem que tem que fazer? A gente, pô. Né? Eu tava conversando também com uma amiga minha, ela tava até comentando isso. Nada a ver, mas rapidão. Ela faz educação física e ela tava falando sobre futebol feminino. Aí eu falei assim pra ela falando, né, que não tem tanto fomentação do futebol feminino e tal. Eu falei, pois é, sabe de quem que é esse problema? Seu. Você não é mulher, você não joga futebol, você não faz educação física? Você faz a diferença. O que você pode fazer pra fomentar isso? Esse problema é seu, não tá te incomodando? Resolve. O que me incomodava? Falta de diálogo. O que eu tô fazendo? Tô falando. Né? Mas questão e do a gente futebol agradece. feminino tem falta de apoio também, né? Mesmo talvez ela tendo iniciativa, ela não consiga sozinha. Mas esse é o ponto, ela tem que O falar. Duarte também sozinho não vai conseguir Eu nada. também não vou sozinho. Mas ele tem mais facilidade pelos privilégios. Não, com certeza. Claro, com certeza. Esse ponto só que eu tô pondo. Foi só um Justo, a gente reconhece isso, né? Acho que não tem um apoio em geral também do futebol feminino que a gente vê aqui. Que não tem um apoio também da televisão, de vários fatores também. Então, que levam a mais. Então, tem que começar a falar. Então, mesmo acho que mesmo se ela começar a falar, assim, a galera pode também não... Então, acho que não é só ela que tem que mudar, acho que tudo Acho que tem é mais que mudar. uma questão tudo, de né? Um todos fator cultural, mesmo. imagino. e talvez ela até fale, mas se não tiver gente pra ouvir, né?
Aí fica pro próximo programa, continuando. Que é difícil quando a gente fala, tipo, uma mulher, vai lá e fala, não é só isso, né? Temos a questão número 6. Faz aí, Júlia. Agradecer também vocês por dar esse espaço de dialogar o espiritismo com o Daime, né? Porque falar em intolerância religiosa só entre a cúpulazinha de tal religião já seria um pouco incoerente. Então, agradeço vocês por receber a gente. Então, queria também mandar uns abraços pra galera que tá assistindo a gente do Facebook aqui, a Giovana Oliveira, a Lázara Maria, a Bárbara Lucas, a Norma Maria. E o Giovanni também. E Giovanni, que eu esqueci. Gente, o Lucas fez uma pergunta, mas é a 6 e a 7, então a gente não vai fazer a pergunta dele, vai só fazer a 6 e a 7, porque é basicamente isso que ele fez. Entendi. Falta só meia hora. Vocês acreditam que, de alguma maneira, as instituições religiosas, direta ou indiretamente, incentivam a intolerância religiosa e uma certa competitividade entre si? Eu acredito que a religião em si, não. Acho que a grande questão que acaba acontecendo, que seria muito bobo a gente ignorar o fato, é a má interpretação que as pessoas fazem da religião. Porque a religião, pelo que eu conheço do espiritismo e pelo que eu conheço do Santo Daime, que é o que eu tenho mais a profundidade, a religião em si, os ensinamentos, os livros, não tá sendo preconceituoso ali, né? Eu tô falando dessas duas. Abrindo um leque aí, eu já não me garanto. E o que os hinos falam também, os hinos não são preconceituosos, os hinos não instigam a intolerância. Muito pelo contrário, eles vêm para curar esse tipo de coisa. Só que se você for intolerante, você acha embasamento em qualquer coisa para justificar a sua intolerância. É igual um católico pegar o livro e passar um verso da Bíblia dizendo que não pode ter homossexualidade, que é errada. Comentar isso. A origem da homofobia é totalmente religiosa, totalmente inegável. As religiões têm a obrigação de se posicionar abertamente falando que isso não é um problema. Todas elas têm essa obrigação. Você já tinha que ter passado, inclusive. Só reformando a pergunta, a instituição, tipo, por exemplo, a igreja em si, a instituição igreja, não necessariamente a religião. Tipo, por exemplo, numa pregação que vocês veem, tipo, a pessoa utilizando da religião justamente para instigar isso. Se vocês acreditam que vocês veem grandes líderes fazendo isso em outras religiões, a visão de vocês sobre isso? É difícil ser, igual eu falo, né? Você aponta um dedo, tem 3 apontados para você. É complicado julgar o que a pessoa está fazendo como certo e como errado. Mas fica aqui, né, a minha grande crítica para as outras religiões é sempre da parte principalmente financeira. Se você for pegar na Bíblia, o único momento em que Jesus ficou irado foi quando fizeram da casa de Deus o templo, né, foi transformado num comércio. E aí foi quando Jesus, ele é bem explícito, ele quebrou tudo. Ele só desceu-lhe o pé e disse: aqui não, na casa do meu pai não, isso aqui não. Então, as pessoas deveriam ter mais essa consciência, né? A partir do momento que você mistura a instituição religiosa com dinheiro, cara, esse é um caminho venenoso, perigoso, complicado. E como eu vejo o Santo Daime sendo uma doutrina nova, eu carrego um pouco dessa responsabilidade de fiscalizar e de falar. E se em algum momento eu achar que o Santo Daime está se desvirtuando nesse sentido, eu vou ser o primeiro a criticar. Então a obrigação dessa crítica, para mim, é de quem está dentro da sua própria religião. Você está dentro do espiritismo, então você fique de olho nas suas instituições. Eu estou dentro do Santo Daime, então eu que fique de olho nas minhas instituições. A pergunta número 7. Vocês acreditam que as instituições religiosas no geral devem fazer uma autocrítica e uma avaliação interna para checar se estão fomentando esse tipo de comportamento e preconceitos, no caso, fomentando intolerância religiosa? Eu falei, né, eu falei no anterior que tem que ter a autocrítica, né, dessa parte financeira, mas autocrítica em relação a tudo, né, dessa parte de intolerância como um todo.
As religiões em si, elas deveriam conversar mais entre si e menos de querer provar quem que está mais certa. Pode falar, Lúcio. Eu acho que a intolerância lá nasce muito da falta do diálogo, né? Então, a partir do momento em que as coisas aqui são assim, porque são assim, né, vai gerando uma brecha para cada um conservar a sua intolerância. A partir do momento em que a sociedade, a cultura, dentro de cada doutrina, vai entrando num consenso do que aquilo ali, de qual interpretação aquele momento do mundo, daquele estágio evolutivo dos seres e do mundo precisam, onde existe esse diálogo, essa evolução em comunidade, que a gente vai tirando essas brechas para cada preconceito individual. Correto. Eu sempre gosto de lembrar, né, que pessoas não são instituições e instituições não são pessoas. A gente tem hoje uma cultura muito de apontar dedo para instituições e acabar destruindo tudo e qualquer coisa que está ligada àquilo. Um exemplo muito bom disso é a polícia, né? A polícia em si é uma instituição. E eu escuto muito de falar, eu odeio a polícia, não sei o quê. E o contrário também. A polícia tem que fazer isso mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Cara, instituições, todas as instituições, polícia, governo, escola, religiões, instituições religiosas, tudo, todas elas não significam nada. Elas não significam absolutamente nada. Mas elas que mandam nesse mundo. Esse mundo que a gente vive, o mundo, o planeta, é regido por instituições. Mas como que eu vou apontar o dedo para uma pessoa e falar, você pertence a isso, então você está errado? Vai ter o policial bandido? Vai ter o policial honesto? Vai também, sabe? Como que você vai apontar o dedo? Como que você vai saber a verdade dentro do coração daquela pessoa? E isso vale para tudo. Então, eu sempre digo e digo de novo, pessoas não são instituições. Instituições não são pessoas. Você tem que saber separar. Não tem problema você criticar a instituição. Critica mesmo. Está fazendo coisa errada, tem que criticar. Vai ficar passando pano. Igual o Gomes falou. Se ninguém fizesse nada, ia deixar a escravatura continuar para sempre. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Beleza, eu sei que a escravidão não acabou porque são bonzinhos, capitalismo, né? Mas acabou. E, de certa forma, tiveram, sim, pessoas que foram idealistas. E isso realmente contribuiu para isso acontecer. E a gente tem que falar, a gente tem que criticar, né? E sobre a instituição fomentar, denegrir as outras religiões, diminuir as outras religiões, colocar as outras religiões como errada, é partir dessa consciência, esse despertar de consciência de que pouco importa o que você está falando, o que você está acreditando. Tanto faz se você está seguindo Jesus, se você está seguindo Buda, ou se você está seguindo Maomé, ou se você não segue nenhum deles porque você é judeu. Tanto faz. Se você é ateu, tanto faz. Interessa muito mais o que você está fazendo. E as instituições têm, sim, essa responsabilidade de conversar entre si. Quando você vê lá no jornal, aparece lá no Jornal Nacional, o Papa pegando na mão do outro Papa, só que da religião católica ortodoxa grega. Isso é fundamental. Isso é para fomentar a paz entre os seguidores, né? Acaba que, querendo ou não, se você tem uma instituição religiosa, se você tem um líder, um expoente religioso, o que aquele cara faz ou o que aquele cara fala vai ser refletido no que as pessoas estão fazendo. E aí vem, por exemplo, a responsabilidade de um governante, do que ele fala tem peso dentro da sociedade. Um líder religioso também. Então, sim, as instituições, às vezes, elas tropeçam nisso. Mas a gente está aqui para falar e a gente tem que cobrar. E igual a Valquíria falou, autocrítica. Você está dentro da sua doutrina espírita? Você que cobre a doutrina espírita e suas instituições. Túlio, tem como a gente chamar um intervalo? Oi? Intervalo. Beleza.
folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero a vida pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu Siga a gente no Instagram e fique por dentro das últimas. Primeiro, instagram.com/Sintonia no Bem. Assim ela já vai achar um cara que lhe queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você cego nem nota. Quando tudo ainda é nada, quando o dia é madrugada e você gastou sua cota. Eu não posso te ajudar, esse caminho não há outro, e por você passa. Eu queria insistir, mas o caminho só existe quando você passa.
desfazer. Sim, eu sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. Esteja com quem sempre está com você. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. E me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Ouvindo Geração Z. Estamos de volta aqui no Geração Z. Estamos dando encerramento ao nosso programa também. E temos participações aqui no YouTube.
O Lucas Bueno tinha feito uma pergunta, mas a gente já meio que respondeu, né? E a Cláudia Rodrigues disse: dizem que o que nos incomoda nos outros são nossos maiores defeitos, né? É demais. É aquele negócio, né? Na maioria das vezes que a gente tá falando pra alguém, a gente tá danando com alguém, na verdade a gente tá falando pra gente. Por isso que eu penso muito o que eu tô falando. Será que eu tô danando aqui? Eu tô soltando uma regrinha aqui. Será que isso aqui não serve pra mim também, né? Então, pessoal, vamos para nossa... Agora tá me ouvindo? Então, pessoal, vamos para nossa última pergunta. Eu vou emendar ela aqui com a do Lucas, né? Porque faz todas as duas de uma vez. Tanto a doutrina espírita quanto o Santo Daime falam muito sobre respeito às opiniões, importância do diálogo e divisão de ideias. Na opinião de vocês, até que ponto, em um cenário de intolerância, essa posição é válida, tendo em vista que ambas as religiões também falam muito sobre respeito ao próximo? E a pergunta do Lucas era: boa tarde, pessoal, né? Mandou um abraço para todo mundo, falou que o programa está ótimo. Mas ele perguntou quais são os caminhos que vocês acham ser possíveis para acabar com a intolerância religiosa, ou pelo menos diminuir. Diálogo. Acabar é algo difícil, né? Porque se for colocar em prática o que o Duarte acabou de falar, se eu tô achando demais que a gente está sofrendo intolerância, talvez a gente seja os mais intolerantes, né? Então, às vezes, eu tô lutando tanto para acabar com a intolerância religiosa que eu tô sendo intolerante com todos os intolerantes. Então, assim, dialogar o que a gente tá fazendo e tal é um caminho legal, né? Pelo menos de dar importância para um assunto, não deixar ele para lá. É como se fosse uma pista de Hot Wheels. Toda vez que você pensa, você volta no mesmo lugar. Que isso, hein? Belíssima analogia. Pô, tava faltando, Obrigado. Heitorzinho. Tava faltando, Heitorzinho. Dessa questão aí que o Lucas falou. Cara, dialogar é um caminho. É um jeito. Não é o jeito. No fim, se você não quiser nem conversar sobre, também não precisa. A questão é, você vai ajudar? Não vai? Então não atrapalha. Não precisa também querer fazer coisa que não te convém, que não te agrada, né? E essa questão da religiosidade, você pode partir de vários pontos para compreender como que você chega nisso. Um pensamento que me ajudou muito foi o seguinte. Imagina que um cara nasce lá no meio da Ásia. Ele nunca nem vai ter contato com o cristianismo. Esse cara está automaticamente condenado. Tipo, ele não escutou a palavra de Cristo, ele não foi batizado, então ele está só condenado? Ou então, melhor, pelo fato dele nunca ter tido a oportunidade de escutar a palavra de Cristo, então ele está automaticamente salvo? What? Peraí. Como que funciona isso? Como que seria, então, um critério, já que eu não consigo entender as motivações de Deus e nunca vou entender, mas eu posso pelo menos raciocinar sobre o que é refletido aqui. E aí é sempre o que a gente está falando desde o começo, né? Tanto faz o que você fala, o que você segue. Você pode decorar o Alcorão, você pode decorar o Gita, você pode decorar a Bíblia, pode decorar o livro que você quiser. Se você não pratica, não vale nada. Salgadinho é bom, hein? Leila, parabéns por esse salgadinho. Você tá doido. Esse do palitinho é o melhor. Até acabou aqui, eu ia até pegar um. E a Leila também tem Instagram, né? Leila Salgados, pra vocês seguirem aí e pedirem elas. Ela não pedirem os salgados dela. Uma coisa também que ela faz que diferencia dos outros salgados é que ela pode ir na sua festa e fritar os salgados lá. Então eles vão quentinho pra mesa do pessoal. Leila, Daime Podcast no Spotify. Se você quiser dar uma ouvidinha. Gabriel e o Heitor, a gente é muito gente boa. Vamos conversar. E tá roubando o patrocinador da gente. Muito obrigado. Então, salgadinho bom. Obrigado, Leila. Se vocês quiserem um salgadinho artesanal assim, feito na hora, é só ligar para ela, 64 9655 8420. Olha isso aqui.
Não vai dar pra ouvir direito, mas tá crocante demais. Cara, o Heitorzinho é muito bom com merchandise, cara. Quando a gente tiver uns patrocinadorzão, ele vai fazer. O cara trabalha com isso, é demais, velho. Gestor de tráfego. Acabou de chegar uma pergunta do Carlos Henrique aqui no YouTube. Eu achei bem pesada aí, tipo, pra vocês. Ele perguntou o que vocês esperam dos daimistas e espíritas no futuro. Eu não espero nada. Esse é o ponto. Eu não espero nada de ninguém. Eu faço o que eu posso fazer. Só tem uma pessoa no mundo que eu controlo. Eu. E olha lá, né? E olha lá. Nem a gente se controla. Você aí, Valkyrie, quer falar alguma coisa? Expectativa só gera frustração. Se você consegue se livrar das suas expectativas, você não tem mais frustração. Mindfulness. Você não precisa odiar o objeto de desejo em si. Tipo, não precisa odiar ter um carro bom. Você não precisa abnegar coisas materiais, que você não precisa se sentir mal de querer ter um companheiro ou uma companheira que te apetece. Você não precisa sentir mal por isso. Você só não pode deixar esse desejo te frustrar. Você querer demais uma coisa te frustra. Deixa só as coisas acontecerem. É tão mais fácil. Mas tem outro jeito de eu enxergar também essa pergunta. Como eu vejo, tem essa questão de eu esperar alguma coisa, mas eu espero uma questão óbvia. Eu espero que os daimistas e os espíritas do futuro sejam melhores do que a gente. Porque é uma questão meio que óbvia que a sociedade evolui. Se você voltar centenas de anos na história e falar que a sociedade de hoje é pior do que daquela época, eu vou discordar de você. Porque as leis vão mudando. O que era piada 15 anos atrás, hoje em dia já não tem graça, mas já vai criando uma visão social melhor, mais elaborada. Então acredito eu que os daimistas e os espíritos do futuro naturalmente serão melhor que a gente. Né? Que o mundo vai evoluindo, os seres que estão aqui também. E eu acredito, e tratando de mim, né, e de você, Duarte, nós aqui, todos aqui, acredito eu que pelo menos nos propomos a ser melhores, né, no futuro. Não tem problema nenhum em virar e falar, tô errado, me equivoquei, foi uma fala ruim, mudei de opinião. E o que vai acontecer muitas vezes no longo da nossa vida, lógico, graças a Deus. Lógico, eu vou ficar sendo crucificado e massificado por causa de uma coisa, só uma coisa. Isso é outra crítica que eu tenho, às vezes, a nossa geração, a gente tem uma cobrança de uma postura forte, porque não tem mais desculpa, você sabe o que você tem que falar e o que não tem que falar, mas ao mesmo tempo a pessoa fala, volta atrás e mesmo assim está sendo crucificada ainda. Uai, então o que você quer fazer? Tem que espancar a pessoa, sei lá, tem que... Né, dependendo do crime, realmente tem que ir preso, mas a gente tem que sempre respeitar a nossa Constituição, o jeito que o nosso país funciona, né? Querendo ou não, se você acha que as leis não estão funcionando, não está tendo a punição devida, então que você faça isso através de um movimento que faz sentido dentro do corpo institucional que você tem, né? Eu falei antes da questão das instituições, mas é a gente que move as instituições, é a gente que transforma as instituições. Vai lá e faz, pô. Tá achando ruim? Vai lá e faz, resolve o problema. Eu espero que no futuro os cristãos, de forma geral, possam ser cristãos dentro e fora de suas casas espíritas, da igreja e tudo mais, para que a gente atinja de fato a igualdade, para que a gente enxergue de fato, mesmo que todos somos iguais, para que os jovens consigam seus lugares dentro das casas espíritas, para que as mulheres consigam seus lugares, para que a gente de fato faça o que a gente lê no Evangelho. Isso é realmente um grande caso, né? Da gente ser fora o que a gente é dentro... Vocês estão aqui na igreja e a gente, quando a gente está dentro do nosso céu também. Esse eu acho que não é uma dificuldade, mas é uma coisa que... Acho que muita gente sofre com isso. Eu mesmo passo por isso também. Em casa, às vezes, eu não sou a pessoa que eu sou no trabalho. Então, isso é uma luta que a gente tem que ter diariamente, mano. Isso é muito massa, você ter falado. Porque aquele negócio do diálogo que a gente fala também, o diálogo é teoria, né? E a prática. Não interessa, né? Você vai lá no Daime, aí você encontra
a resposta você fala, nossa, agora eu entendi tudo, a minha mente se expandiu. E aí você chega no seu dia a dia e não pratica isso. E aí, adiantou o quê? Adiantou nada, né? Sim, nós estamos aqui também com mais uma pergunta do Thiago Oliveira Lima. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Ele disse que tá aguardando o dia do sorteio dos salgadinhos. E eu tô aguardando aí, Thiago, a sua participação no nosso programa. Verdade. Que ele já é VIP, né? Todo dia ele tá assistindo o nosso programa. Tava conversando com ele, inclusive, Thiago. Depois eu vou te mandar um direct. Como é que faz pra participar desse sorteio aí? Eu queria agradecer, então, a participação de vocês. Pedir pra galerinha que está nos assistindo dar uma olhada no Daime Podcast, que eu ouvi, eu achei bem legal. Agradecer por vocês terem vindo aqui hoje, pelas opiniões de vocês e tudo mais. Eu achei o nosso programa incrível. Muito obrigada, de verdade. A gente queria agradecer pela disposição também. A gente sabe que sábado, assim, o pessoal não tá muito afim de... né? Às vezes a pessoa trabalha, mas obrigado por terem vindo, por terem se disposto a ficarem 2 horas sentados numa sala. Ficaria 10. Conversando. E é isso, gente. Foi muito legal o papo com vocês. Mesmo você não falando pouco, quando você falou, foi coisas bem legais e interessantes. Muito obrigado. Mas aí você vê, né? A gente fala muito e às vezes o cara que fala pouquinho agrega muito mais, né? Incisivo, né? Quantidade Incisivo. não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Mas é isso, gente. Dê uma olhada na página do Instagram deles. Eles fizeram stories, a gente compartilhou. Tá lá no nossa página, tá no Sintonia. Então, assim, a página deles é bem legal, o podcast deles também. E é legal, só vai. Parabenizar também o Marco Túlio, que teve seu primeiro dia como nossa voz do além. Achei bem interessante. Que não é mais tão do além, né? O que você achou dessa experiência? Eu gostei muito, né, primeiramente aqui, de ficar aqui, de controlar tudo. Queria agradecer também a eles por terem vindo aqui. Foi um programa muito bom mesmo. A gente pôde debater bastante aqui. Agradecer a Valkyria aqui, que se tornou afiliado, né, da gente aqui. E agradecer a Júlia também por estar sempre aqui com a gente, sempre ser... Por deixar a gente usar o programa dela. É mais isso mesmo. Respeito por mim, né, Duarte? Agora vai lavar roupa suja. Comecei o programa, queria que o programa tivesse o meu nome, Gabriel, e convidado. Pode colocar Gabriel de nome no programa. Coloca lá. Tá bonito, né? Não, é claro. Eu só falar aqui, ô Marco Túlio, que foi um pouquinho difícil assim de tolerar essa camisa sua aí, mas tudo bem, a gente te aceita aí. Camisa top, hein? Também tive essa dificuldade. Desrespeito. Intolerância. Intolerância. Totalmente aqui, falando sobre intolerância e praticando, assim. Sim. A delegacia é bem ali, te represento. Vivendo e errando, né? Agradecer também aos nossos ouvintes que participaram conosco, as pessoas novas que apareceram hoje aqui, né? Graças a vocês. Muito obrigado por isso também. E você pode repetir pra gente, por gentileza, o número da Leila Salgados, que tava realmente muito bom. Eu queria que todo mundo vivesse essa experiência. Gente, tava bom mesmo. Vocês têm noção que ela manda suco natural, Coca-Cola e um cento de salgado? O suco é sem açúcar e é doce, tá bom? E ela manda molho verde também. Molinho verde. Muito importante. Duarte, pega uma coxinha e abre ela em frente à câmera ali. Mostra pro pessoal. Ali, ó, na câmera ali, ó. Tá lá na frente. Aquela ali, ó. Então, aí ficou difícil. Olha isso aqui. Olha, dá o zoom aí, editor. Ele acabou de O aprender número a da mexer. Leila Gomes. Eu acho que a Leila vai patrocinar o Daime Podcast agora. Se ela continuar patrocinando a gente também, eu não ligo. O número da Leila Gomes é 64 996 55 84 20. Você ia falar? Desculpa. Lembrando que, se vocês quiserem, ela vai no seu evento e fritos salgados lá mesmo, eles saem quentinho, participa do evento, enfim. Ela é maravilhosa. Ela faz o buffet da maioria dos eventos grandes aqui da cidade. O trabalho dela é excelente, ela é exímia profissional, mesmo quando ela está com muitas encomendas, ela cumpre com o combinado, manda salgado pra gente. Além de tudo, ela tem um ótimo atendimento, muito educada. Enfim, contratem a Leila. Senhores, muito obrigado pelo programa, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, topíssimo. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar tendo a oportunidade de ser ouvido, né? E é isso aí, é estabelecer o diálogo. É isso aí, a gente tem que mandar ver, fazer acontecer.
E encerrando aqui com uma frase de efeito que a Valquíria deixou pra gente. Que eu não sei onde eu peguei. Quem faz distinção entre os fiéis da sua própria religião e os de outra, deseduca os membros de sua religião e abre caminho para o abandono, a irreligião. A intolerância religiosa tanto está na causa de conflitos bélicos entre os povos, quanto acontece em nossa rua e bairro. Obrigada, então, a todos vocês. A gente pode ir de música, DJ? Claro. Obrigado. Obrigado. Eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro